Este podcast é um oferecimento da empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Olá, bom dia! Chegamos ao último dia do mês de março. Parece que cada ano que passa o tempo voa. É a nossa vida corrida, tumultuada, que até faz a gente perder o sentido do tempo. Mas uma coisa que não se pode descuidar é encontrar tempo para Deus e para a família. Como é importante discernir isso na vida enquanto as pessoas estão aí caminhando com a gente. Em todo caso, chegamos ao dia 31 de março de 2022. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Nós os pedimos, ó Deus de bondade, que, corrigidos pela penitência e renovados pelas boas obras, possamos perseverar nos vossos mandamentos e chegar purificados às festas pascais. Amém. João capítulo 5, versículos de 31 a 47. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. João é o intérprete das palavras de Jesus. Um bom intérprete deve ter uma dupla fidelidade. Fidelidade às palavras do orador e fidelidade à linguagem do ouvinte. No Evangelho de João, as palavras de Jesus não são transmitidas literalmente, mas são traduzidas e transpostas para a linguagem do povo, das comunidades cristãs do primeiro século, lá na Ásia Menor. Por isso, as reflexões do Evangelho de João nem sempre são fáceis de compreender, porque nelas se mistura a palavra de Jesus e palavra do próprio evangelista, refletindo a linguagem da fé das comunidades da Ásia Menor. Por isso, não basta o estudo erudito ou científico de Jesus, é preciso guardar em nós a experiência comunitária da fé. Aqui vale repetir o que João Cassiano disse sobre a descoberta do sentido pleno e profundo dos Salmos. Instruídos pelo que nós mesmos sentimos, não percebemos o texto como algo que apenas ouvimos,
mas como algo que experimentamos e tocamos com as mãos. Não como uma história estranha e inédita, mas como algo que trazemos à luz do fundo do nosso coração, como se fossem sentimentos que fazem parte do nosso ser. Vamos repetir, lendo, estudando, não é o que nos faz penetrar no sentido das palavras, mas sim a própria experiência, previamente adquirida na vida cotidiana. A vida ilumina o texto ilumina a vida. Se às vezes o texto não diz nada, não é porque falta de estudo ou por falta de oração, mas porque simplesmente nós não entendemos o seu contexto. O testemunho de Jesus é verdadeiro, porque não se promove nem se exalta. Outro é que dá testemunho de mim, ou seja, o Pai. E seu testemunho é verdadeiro e merece ser acreditado. Também João Batista deu testemunho de Jesus e o apresenta ao povo como o enviado de Deus que deve vir a este mundo. Por isso mesmo que o testemunho de João seja muito importante, Jesus não depende dele. Ele tem a seu favor um testemunho maior do que o testemunho de João, ou seja, as obras que o Pai realiza por meio dele. Anteriormente, Jesus havia dito: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Os judeus que acusaram Jesus não tinham a mente aberta para Deus. Portanto, não conseguem perceber o testemunho do Pai que lhes vem por meio de Jesus. E a própria Escritura dá testemunho a favor de Jesus. Os judeus dizem que têm fé nas Escrituras, mas na realidade não as compreenderam, porque a Escritura fala de Jesus. Os judeus dizem-se fiéis à Escritura de Moisés e por isso condenam Jesus. Na verdade, Moisés e a Escritura falam de Jesus e pedem para crer nele. O fato, caríssimo ouvinte, é que a gente acaba arrumando argumentos. E aquelas desculpinhas esfarrapadas, sabe? Quando queremos justificar nossa preguiça espiritual, nossas ideias instrumentalizadas, inclusive na tentativa de suavizar os nossos próprios pecados. Santa Balbina. Apesar de pouca certeza sobre a vida de Santa Balbina, seu nome é venerado em uma antiquíssima igreja na Via Ápia, nas proximidades de Roma. Também temos um cemitério que leva o seu nome, supostamente o local onde ela foi enterrada. É venerada como mártir, mas destaca-se a sua consagração a Deus pela virgindade e a sua perseverança de servir a Cristo. Diz a história que Balbina, filha do militar Quirino, foi curada milagrosamente pelo Papa e mártir São Adriano, que estava na prisão. Este fato levou a família de Balbina à conversão e todos foram batizados. Balbina, por sua vez, ofereceu a Deus a virgindade perpétua. Seu pai, Quirino, também recebeu a coroa do martírio. Sua vida era muito representada no teatro medieval, o que causa certa confusão histórica, uma vez que a arte mistura muito a realidade e a ficção. Mas é pelo teatro que ficamos sabendo do martírio de Balbina e de sua consagração. Dizem as histórias sobre Santa Balbina que muitos jovens quiseram desposá-la, mas sua firmeza de caráter a manteve fiel ao seu voto de castidade. Balbina sofreu martírio sob o imperador Adriano II, viveu santamente e recebeu a glória de ter o nome marcado na história da Igreja. Senhor Deus e Pai, vossa bondade supera todas as nossas expectativas. Sua graça nos concede muito mais do que precisamos. Fica sempre conosco e dai-nos, pela intercessão de Santa Balbina, a coragem de enfrentar todas as adversidades do dia a dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quinta. Amanhã nos encontramos aqui.